Olá alunos, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa e hoje vamos estudar para o concurso da Prefeitura Municipal de Goianinha, no Rio Grande do Norte, para o cargo de professor de educação infantil. O conteúdo é amplo, mas ele tem uma lógica. A banca quer verificar se você compreende a criança como sujeito de direitos, se domina a avaliação na educação infantil, se conhece teorias de desenvolvimento e aprendizagem, se sabe organizar práticas pedagógicas com brincadeira e intencionalidade. Se atua com inclusão e valorização da diversidade e se entende os marcos legais e curriculares como base do planejamento. Vamos começar pela avaliação educacional na educação infantil, que é um dos pontos mais específicos. Na educação infantil, avaliar não é medir a criança por prova ou nota, nem classificar quem sabe e quem não sabe. A avaliação tem função pedagógica: compreender processos de aprendizagem e desenvolvimento para qualificar as experiências e as intervenções do professor. Duas concepções aparecem com força no edital: avaliação diagnóstica e avaliação formativa. A avaliação diagnóstica é a que ajuda a conhecer o ponto de partida. Não é um evento único do começo do ano, ela pode ser retomada sempre que necessário, porque as crianças mudam rápido. Diagnosticar, aqui, significa observar como a criança se comunica, brinca, interage, resolve problemas, explora materiais, reage a frustrações, organiza o corpo no espaço, participa de rodas, escuta histórias, se expressa artisticamente, demonstra curiosidade e estabelece vínculos. O objetivo é planejar experiências adequadas, identificar necessidades de apoio e organizar desafios que promovam avanços. A avaliação formativa acompanha o percurso, durante as situações reais do cotidiano. É quando o professor observa, registra, interpreta e devolve ao próprio planejamento aquilo que percebeu. Formativa significa que a avaliação forma o processo, ajusta rotas. Se você observa que um grupo ainda precisa de mais tempo para negociar regras na brincadeira, você planeja jogos cooperativos e rodas de conversa com combinados. Se você percebe que muitas crianças ainda não se orientam no espaço da sala, você reorganiza o ambiente, cria rotinas visuais, amplia experiências corporais. Se identifica pouca participação oral, você cria rodas de narrativas, dramatizações e brincadeiras de faz de conta que estimulem linguagem. Agora, instrumentos avaliativos, observações, registros pedagógicos e portfólios. A observação é um instrumento base, mas não é olhar por olhar. Observação pedagógica é intencional. O professor sabe o que quer observar, em que situação e com qual critério. Por exemplo, observar interação social pode envolver notar se a criança inicia brincadeiras, se aceita convite, se negocia, se compartilha materiais, se compreende turnos de fala, se pede ajuda. Observar linguagem pode envolver escuta de vocabulário, clareza, narrativa, perguntas, argumentação e compreensão de histórias. Observar desenvolvimento motor pode envolver equilíbrio, coordenação fina, recorte, encaixe, manipulação de objetos, orientação espacial. Registros pedagógicos são a memória do processo. Podem ser anotações descritivas, diários de bordo, fotografias com descrição, transcrições de falas, mapas de observação, relatórios por período, registros de rodas, registros de brincadeiras, produções artísticas e narrativas do professor sobre situações significativas. O registro não é burocracia, é ferramenta de reflexão. Um bom registro descreve o que aconteceu, interpreta com base em objetivos e aponta encaminhamentos, o que a criança já consegue, o que está emergindo, o que precisa de apoio, quais experiências serão planejadas. O portfólio organiza evidências do percurso. Pode reunir desenhos, tentativas de escrita espontânea, fotos de construções, relatos de projetos, registros de brincadeiras, produções coletivas, sequências de trabalhos ao longo do tempo. O portfólio permite ver progressão, não comparação entre crianças. Também é excelente para comunicação com famílias, porque torna visível o que às vezes não aparece em produto final. Mostra o caminho, as hipóteses, a participação, a autoria. Para concurso, guarde a ideia central. Na educação infantil, avaliar é acompanhar e compreender processos. Instrumentos são observação, registros e portfólios. O foco é desenvolvimento integral e direitos de aprendizagem, e não notas. Passando para psicologia e desenvolvimento. Teorias do desenvolvimento e aprendizagem e desenvolvimento humano nos aspectos cognitivos, emocionais e sociais. Aqui você precisa dominar as ideias principais e suas implicações pedagógicas. Em Piaget, a criança aprende pela ação, construindo esquemas, e avança por reorganizações do pensamento. Na educação infantil,
Isso se relaciona com a necessidade de manipular, explorar, experimentar, comparar, classificar, ordenar, encaixar, construir, desmontar e reconstruir. O professor cria situações ricas de exploração que geram desequilíbrios produtivos, levando a criança a fazer novas hipóteses. Em Vygotsky, o foco é que o desenvolvimento é cultural e socialmente mediado, e a linguagem tem papel central. Isso se traduz em práticas como brincadeira de faz de conta, diálogo, mediação do adulto, interação entre pares, uso de narrativas, rodas de conversa e projetos com investigação. A zona de desenvolvimento proximal orienta o professor a oferecer ajuda ajustada, nem fazer pela criança, nem deixar sozinha sem suporte. A intervenção é graduada, com pistas, modelagem, perguntas, reorganização do ambiente, até que a criança internalize e se torne mais autônoma. Paulo Freire, mesmo sendo mais associado à educação de jovens e adultos e a debates críticos, contribui com a compreensão de educação como prática humanizadora, dialógica e respeitosa. Para a educação infantil, isso aparece na postura do professor: escutar a criança, valorizar sua cultura, trabalhar com temas significativos, evitar autoritarismo, promover participação e autonomia, e compreender que a escola forma sujeitos de direitos desde cedo. Freire também inspira a ideia de que linguagem e mundo se leem juntos. A criança interpreta o mundo enquanto aprende a linguagem, e a escola deve ampliar essa leitura de modo crítico e sensível. Durkheim contribui com a ideia de socialização. A escola como instituição que introduz a criança em regras de convivência, valores coletivos e pertencimento social. Na educação infantil, isso se materializa no trabalho com limites, combinados, respeito mútuo, cuidado com o outro e com o ambiente, sem confundir socialização com punição. A meta é construir autonomia moral e convivência. John Dewey reforça a escola ativa, a aprendizagem pela experiência e a educação para a democracia. Para a educação infantil, significa que as crianças aprendem em situações reais, investigando, fazendo, levantando hipóteses, conversando e participando de decisões compatíveis com sua idade, como escolher materiais, organizar cantos, decidir regras de brincadeiras, planejar um pequeno projeto. Democracia aqui é prática cotidiana, escuta, turnos de fala, respeito e participação. Maria Montessori traz a noção de ambiente preparado, autonomia e autoeducação. Isso tem aplicação direta: organização de materiais acessíveis, rotina com previsibilidade, liberdade com responsabilidade, atividades de vida prática, cuidado com o espaço, concentração em tarefas significativas e respeito ao ritmo. O professor é observador e mediador, oferecendo desafios e mantendo o ambiente organizado para favorecer a autonomia. Dermeval Saviani e a pedagogia histórico-crítica lembram que educação é prática social e que o acesso ao conhecimento é direito, com intencionalidade e compromisso com transformação. Para a educação infantil, isso ajuda a evitar uma visão romantizada de que basta deixar brincar. O brincar é central, mas o professor tem intencionalidade, planeja experiências culturais ricas, amplia repertório, apresenta linguagens artísticas, narrativas, ciência e cultura, garantindo que as crianças tenham acesso a bens culturais que muitas vezes não têm fora da escola. Agora, teorias pedagógicas e práticas de ensino, fundamentos teóricos e aplicação prática. A banca pode cobrar escolas pedagógicas e você precisa reconhecer características. A pedagogia tradicional valoriza disciplina e transmissão. Na educação infantil isso pode virar práticas muito dirigidas, pouco lúdicas e com pouca escuta. A pedagogia renovada progressivista, associada a Dewey, valoriza experiência e aprendizagem centrada no aluno, com projetos e resolução de problemas. A tecnicista enfatiza objetivos mensuráveis e produtividade, e quando aplicada sem crítica, pode reduzir a infância a treino de habilidades. A libertadora, inspirada em Freire, enfatiza diálogo, consciência e emancipação, e na infância se traduz em participação, respeito e valorização cultural. A histórico-crítica enfatiza conhecimento sistematizado e intencionalidade, garantindo repertório cultural. O construtivismo, associado a Piaget e Vygotsky em leituras pedagógicas, ressalta aprendizagem ativa e mediação. A montessoriana enfatiza ambiente preparado e autonomia. A freinetiana valoriza aprendizagem pelo trabalho, expressão livre, cooperação e técnicas como rodas, textos livres, correspondência, imprensa escolar, adaptadas à infância. A Waldorf valoriza desenvolvimento integral com arte, ritmo, narrativas, brincar imaginativo e atenção ao tempo da infância. Em prova, não é para escolher uma única escola como correta,
é para reconhecer princípios, limites e implicações práticas. Práticas pedagógicas na educação infantil, com brincadeiras dirigidas e espontâneas, são tema central. Brincadeira espontânea é aquela em que a criança cria e negocia o brincar, explorando imaginação, regras e relações. Ela é fundamental para desenvolvimento social, linguagem, criatividade e autorregulação. Brincadeira dirigida não significa controle excessivo, significa proposta intencional do professor, com objetivo pedagógico claro, como jogos de regras simples, brincadeiras cantadas, circuitos motores, experiências com sons e rimas, exploração de materiais, dramatizações orientadas. O equilíbrio é essencial. A criança precisa de tempo e espaço para brincar livremente, mas também precisa de propostas que ampliem repertório, introduzam novas possibilidades e garantam experiências que não surgem espontaneamente para todos. Quando o edital menciona interdisciplinaridade, contextualização e metodologias ativas, mesmo citando o ensino fundamental, você pode entender como orientação geral de planejamento. Na educação infantil, interdisciplinaridade aparece naturalmente quando um projeto envolve linguagem, artes, matemática inicial, natureza e sociedade ao mesmo tempo. Contextualização é conectar experiências ao cotidiano e à cultura das crianças, sem reduzir o conhecimento ao imediato. Metodologias ativas, aqui, são práticas em que a criança é participante, investiga, experimenta, cria, pergunta, registra, conversa, reconta, constrói. Exemplos: projeto sobre água com experiências simples, observação do tempo, cuidado com uma horta, exploração de sombras e luz, construção de maquetes com materiais, investigação de insetos no pátio com lupa, sempre com cuidado e ética com seres vivos. Alfabetização e letramento e desenvolvimento da consciência fonológica e habilidades de leitura e escrita precisam ser entendidos com precisão para a educação infantil. A educação infantil não tem como finalidade antecipar formalmente o ensino do sistema de escrita como obrigação, mas tem responsabilidade de oferecer experiências ricas com linguagem oral e escrita, cultura escrita e práticas de letramento. Isso inclui ouvir histórias diariamente, manusear livros, conversar sobre textos, brincar com parlendas, cantigas, poemas, adivinhas, listas, receitas, bilhetes, cartazes e gêneros do cotidiano. Inclui também a escrita espontânea, em que a criança tenta escrever seu nome, o nome dos colegas, títulos de histórias, legendas de desenhos, listas de brincadeiras, sem que isso vire treino mecânico. A consciência fonológica pode ser desenvolvida de modo lúdico. Perceber rimas, aliterações, segmentar palavras em sílabas com palmas, identificar sons iniciais, brincar de trocar sons, jogos de qual começa igual, sempre respeitando idade e sem transformar a infância em curso de alfabetização. Essas habilidades são precursores importantes para a alfabetização no ensino fundamental, mas na educação infantil elas devem ocorrer como brincadeira, linguagem e música, não como avaliação classificatória. Educação inclusiva e diversidade. Inclusão escolar e práticas adaptadas para crianças com deficiência, transtornos do desenvolvimento e altas habilidades. Inclusão significa garantir participação e aprendizagem, removendo barreiras. Na educação infantil, muitas barreiras são do ambiente e das interações. Uma prática inclusiva começa por planejar propostas com diferentes formas de participação. A criança pode demonstrar compreensão pelo corpo, pela fala, por gestos, por desenho, por escolha de imagens, por construção com materiais. A adaptação pedagógica pode envolver mudanças no recurso, no tempo, no apoio e na forma de registro, mantendo o objetivo essencial. Para crianças com deficiência física, pode ser necessário ajustar mobiliário, acesso aos cantos e materiais. Para deficiência visual, usar materiais táteis, contrastes, descrição oral e organização espacial consistente. Para deficiência auditiva, ampliar comunicação visual, gestos, recursos de imagem, atenção à leitura labial quando aplicável, quando houver, apoio de língua de sinais. Para TEA e outros transtornos do neurodesenvolvimento, a previsibilidade de rotinas, o uso de pistas visuais, a organização do ambiente, a redução de estímulos excessivos em alguns momentos, a mediação de interações e a comunicação clara ajudam muito. Para altas habilidades, a escola precisa oferecer desafios, projetos, ampliação de repertório e oportunidades de aprofundamento, evitando reduzir a criança ao já sabe ou ao dá conta sozinha. A inclusão também exige trabalho coletivo com AEE quando houver, articulação com equipe multiprofissional e diálogo com a família. O professor precisa registrar avanços e barreiras,
construir estratégias e monitorar participação real, especialmente nas brincadeiras e interações, onde muitas exclusões acontecem de forma sutil. Diversidade cultural e valorização da história e cultura afro-brasileira, africana e indígena devem ser tratadas como princípio e não como evento. Na educação infantil, isso passa por escolhas de livros, músicas, brinquedos, imagens e narrativas que representem diferentes identidades de forma positiva. Passa por combater estereótipos desde cedo, cuidar da linguagem e intervir em situações de preconceito ou apelidos discriminatórios. Passa por reconhecer culturas indígenas e afro-brasileiras como vivas, diversas e contemporâneas, não como folclore congelado. Estratégias pedagógicas incluem rodas de histórias com autores negros e indígenas, brincadeiras tradicionais de diferentes matrizes culturais, estudo de elementos do território e da comunidade, valorização de cabelos, traços e tonalidades, e produção artística inspirada em referências culturais diversas, sempre com respeito e sem apropriação caricata. Gestão da sala de aula, dinâmica e organização, com planejamento do ambiente para promover participação ativa. Na educação infantil, o ambiente é parte do currículo. Organizar cantos de atividades, espaços de leitura, artes, construção, faz de conta, ciência e movimento, com materiais acessíveis e seguros, favorece autonomia e escolhas. Uma boa organização prevê circulação, espaços para pequenos grupos e espaços para roda. Rotinas bem construídas dão segurança emocional, acolhida, roda, combinados, momentos de brincar, higiene, alimentação, descanso quando necessário, encerramento. Mas rotina não é rigidez, ela deve se ajustar às necessidades do grupo e às oportunidades pedagógicas. Estratégias para mediação de conflitos e fortalecimento do vínculo professor-aluno são itens certeiros. Conflitos são esperados na infância porque as crianças estão aprendendo a conviver, negociar e regular emoções. Mediar não é apenas mandar parar nem decidir sempre quem está certo. É ajudar a nomear emoções, compreender o que aconteceu, ouvir versões, pensar alternativas, reparar danos e construir combinados. O professor fortalece vínculo quando é previsível, justo, acolhedor e firme, quando escuta com seriedade, quando reconhece esforços e quando oferece segurança para que a criança tente, erre e aprenda. Vínculo não é permissividade, é confiança. E confiança cria condições para desenvolvimento e aprendizagem. Relacionamento escola-comunidade, interação entre professores, famílias e comunidade escolar. A educação infantil exige parceria com famílias, porque cuidados, rotinas, linguagem e cultura familiar influenciam o cotidiano da criança. Essa parceria precisa ser respeitosa e não culpabilizadora. A escola comunica objetivos, rotinas e propostas. A família compartilha informações importantes e participa quando possível. Reuniões, devolutivas com portfólios, exposições de trabalhos, rodas de conversa, projetos que envolvam memórias e histórias da comunidade são caminhos. Ao mesmo tempo, a escola é responsável por garantir direitos, e isso inclui comunicar e acionar rede de proteção quando há sinais de negligência, violência ou violação de direitos, sempre seguindo protocolos e legislação. Agora a legislação educacional atualizada. A Constituição Federal de 1988, nos artigos 205 a 214, estabelece a educação como direito de todos e dever do Estado e da família, com colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, preparo para a cidadania e qualificação para o trabalho. Para a prova, destaque os princípios de igualdade de condições de acesso e permanência, padrão de qualidade, gestão democrática e valorização dos profissionais. Isso se traduz em práticas escolares e também em políticas, acesso, permanência, inclusão, financiamento e participação. A LDB, Lei 9394/1996, organiza a educação nacional, define níveis e modalidades e consolida princípios. Para a educação infantil, é importante saber que ela é a primeira etapa da educação básica e tem finalidade de desenvolvimento integral em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. Também é relevante compreender que a educação básica deve garantir formação comum indispensável para exercício da cidadania. Mesmo que a criança não esteja em fase de escolarização formal, o trabalho na educação infantil é educativo, planejado e intencional. O ECA, Lei 8069/1990, reforça a proteção integral e o direito à educação, com dever do poder público de assegurar acesso e permanência e de combater evasão e abandono. Na educação infantil, isso reforça o cuidado com segurança, integridade,
escuta qualificada e responsabilidade. O ECA também sustenta que crianças têm prioridade absoluta, o que orienta decisões e fluxos na escola e na rede. A Lei 11.738/2008 estabelece o piso salarial nacional do magistério público e trata da jornada, incluindo a organização de tempo para atividades extraclasse, que envolve planejamento, estudos, registros e formação. Em prova, a banca pode cobrar a ideia de que o trabalho docente não é só tempo em sala, mas inclui planejamento e avaliação. A Lei 14.113/2020 regulamenta o novo Fundeb, que estrutura financiamento da educação básica pública, com complementações e critérios de redistribuição. Você não precisa virar especialista financeiro, mas precisa entender que financiamento é condição para qualidade e equidade, e que políticas de valorização profissional, infraestrutura, materiais e formação dependem disso. As diretrizes curriculares nacionais, especialmente para a educação infantil e educação inclusiva, orientam princípios, organização do trabalho, direitos, currículo e avaliação. Elas reforçam o cuidar e educar como dimensões inseparáveis, a brincadeira e as interações como eixos e a avaliação por acompanhamento e registro, sem retenção na educação infantil. A BNCC, enquanto documento curricular, traz competências gerais para a educação infantil, define direitos de aprendizagem e desenvolvimento e campos de experiência. É essencial para a prova que você memorize a lógica. A criança tem direito de conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. Os campos de experiência organizam as propostas de forma integrada, valorizando corpo, linguagem, traços, sons, cores e formas, escuta e fala, tempos, quantidades, espaços e relações, e o eu, o outro e o nós, dependendo da formulação adotada nos documentos. Na prática, isso significa que o planejamento não é por disciplinas como no ensino fundamental, e sim por experiências integradoras, com objetivos de desenvolvimento e aprendizagem. Estrutura e aplicação prática da BNCC no planejamento e avaliação pedagógica. Planejar com BNCC é definir quais direitos e objetivos serão trabalhados, em quais situações de brincadeira e interação, com quais materiais e mediações, e como observar evidências. Avaliar com BNCC é registrar progressos em relação a esses objetivos, sem transformar em checklist rígido. O ensino por competências e habilidades, na educação infantil, aparece como desenvolvimento de capacidades de comunicação, pensamento, convivência, autonomia, curiosidade e expressão, sempre conectadas a experiências. Temas transversais na educação, como ética, cidadania, meio ambiente, saúde, diversidade cultural, direitos humanos, orientação sexual e trabalho, entram na educação infantil como vivência cotidiana e projetos. Ética e cidadania aparecem na convivência, nos combinados, na partilha, no cuidado com o outro. Meio ambiente aparece no cuidado com espaços, água, lixo, plantas, animais, em experiências com natureza e sustentabilidade. Saúde aparece em higiene, alimentação, movimento, descanso e emoções. Direitos humanos aparecem no respeito, no combate a preconceitos e na valorização de identidades. Orientação sexual, entendida como educação para respeito ao corpo, autocuidado, prevenção de violência e construção de limites, aparece em linguagem adequada, partes do corpo, consentimento, privacidade, respeito e proteção, sem adultização. Trabalho pode aparecer em projetos sobre profissões, comunidade e serviços, valorizando diferentes ocupações e o sentido social do trabalho, sem exploração ou estereótipos. Agora pensadores clássicos e contemporâneos e como isso cai em prova. A banca costuma pedir associação entre autor e ideia. Piaget com desenvolvimento cognitivo e epistemologia genética. Vygotsky com mediação, interação social e zona de desenvolvimento proximal. Paulo Freire com educação libertadora, diálogo e consciência crítica. Durkheim com função socializadora da escola e coesão social. Dewey com experiência, escola ativa e democracia. Montessori com ambiente preparado e autonomia. Saviani com pedagogia histórico-crítica e educação como prática social transformadora. A dica é não decorar frases soltas, é compreender como cada autor inspira práticas e qual é a principal palavra-chave. Fechando com escolas pedagógicas e suas marcas, para você identificar em questões: tradicional, com centralidade do professor e transmissão, renovada progressivista, centrada na experiência, tecnicista, focada em objetivos mensuráveis e produtividade, libertadora, crítica e dialógica, histórico-crítica, acesso ao conhecimento e transformação, construtivismo, aprendizagem ativa e mediação,
Montessoriana, autonomia e ambiente preparado, Freinet-iana, cooperação e expressão, Waldorf, ritmo, arte. Integralidade. Em educação infantil, nenhuma dessas perspectivas deve ser aplicada como pacote. O professor precisa ter visão crítica para selecionar princípios coerentes com direitos da infância, currículo e inclusão. Para concluir, lembre do que a banca quer ver no professor de educação infantil. Alguém que compreende avaliação como acompanhamento e registro, que planeja experiências com brincadeira e intencionalidade, que conhece desenvolvimento humano e sabe mediar interações, que organiza ambiente e rotina para participação ativa, que inclui de verdade e valoriza a diversidade cultural com postura antirracista, que constrói parceria com famílias e comunidade e que domina os marcos legais e curriculares. Como fundamento do trabalho. Se você estudar esses temas sempre relacionando o conceito com prática concreta de sala, você responde com segurança tanto questões teóricas quanto questões situacionais, que descrevem o cotidiano da educação infantil e pedem a melhor decisão pedagógica.